Olá, leoninos! Vamos ver qual é a mensagem da espiritualidade para vocês. Acontecimento marcante, abril de 2025. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, intuitiva para muitas pessoas. Pegue somente aquilo que ressoar, aquilo que fizer sentido. O que não fizer sentido, você entrega ao universo. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. É uma forma de ajudar e apoiar o canal e eu agradeço muito a todos vocês. Leitura para Sol, Lua e Ascendente. Se você tem Leão forte no seu mapa e essa leitura ressoar com você, ela serve para você também? Caso nada faça sentido aqui, veja seus outros signos fortes no mapa. Leão, o mantra dessa leitura é: tudo que eu fizer dará certo, a luz do Senhor brilhará em meu caminho. Tudo que eu fizer dará certo, a luz do Senhor brilhará em meu caminho. Você pode escrever aí abaixo nos comentários ou até fazer esse mantra por 7 dias. Anjos e mentores de luz, acontecimento marcante na vida do coletivo de Leão, abril de 2025. A Torre, acontecimento marcante na vida do coletivo de Leão, 2025, 2 de espadas. 10 de copas. Pessoal, vou precisar dar uma pausa, só um momentinho. Leoninos, vamos retomar aqui. O que mais, por favor, para o coletivo de Leão? Muitas cartas não dá para aceitar. Só mais uma. Muitas. O que mais para o coletivo de Leão? Muitas cartas. O que mais para o coletivo de Leão? Anjos e mentores de luz. O que mais para o coletivo de Leão? Acho que vou ter que cortar, pessoal, porque não tá caindo. O que mais para o coletivo de Leão? Anjos e mentores de luz. O que mais para o coletivo de Leão? Mais uma carta, por favor. Ás de paus. 9 de ouros. Anjos e mentores de luz, clarifica essa leitura, por favor, para o coletivo de Leão. Anjos e mentores de luz, clarifica essa leitura, por favor, para o coletivo de Leão. Gratidão, anjos e mentores de luz. Gratidão, universo. Dois de espadas, por que tá aqui, por favor, para o coletivo de Leão? Dois de espadas, por que tá aqui, por favor, para o coletivo de Leão? 2 de espadas, 3 de ouros, 10 de copas, por que tá aqui, por favor, para o coletivo de Leão? Rainha de copas, Ás de paus, por que tá aqui, por favor, para o coletivo de Leão? Ás de paus, por que tá aqui, por favor, para o coletivo de Leão? Ás de paus. Cavaleiro de ouros, Cavaleiro de copas. Leão, a principal energia que eu tô vendo aqui é o seguinte: você vai se surpreender com o resultado de algo. Aqui, para alguns de vocês, como a leitura é geral, pode ser que alguns já estão na energia, outros vão entrar. Me fala de uma decisão, de uma escolha que ou você já fez ou você vai fazer, que você vai ter um grande crescimento financeiro. E aí, com a carta do Ás de Paus, do Cavaleiro de Ouros, eu vejo você extremamente empolgado ou empolgada com o resultado disso. A energia da Torre, ela é uma carta que fala de acontecimentos inesperados. No contexto principal aqui, eu vejo você surpreso ou surpresa com o crescimento, com uma melhoria financeira de um projeto. Para alguns de vocês, inclusive, pode ser uma coisa recente, que você iniciou há pouco tempo. Para outros, pode até ser uma coisa que você vai fazer. Só que a Torre também ela pode falar de alguém que teve uma grande perda financeira ou quebrou financeiramente, conseguindo dar a volta por cima. Aqui, para a maioria de vocês, com esse 2 de espadas, 10 de copas, Ás de paus, eu vejo principalmente uma empolgação, uma animação. O 10 de copas, ele fala muito de alegria, de felicidade, com o resultado de um projeto, de um empreendimento. Tanto que aqui a gente tem o 2 de espadas com o 3 de ouros, que fala, sim, de um crescimento financeiro bom. Temos o 10 de copas com a rainha de copas, uma grande satisfação emocional. E temos aqui o Ás de paus com o Cavaleiro de Ouros, que representa também crescimento financeiro.
3 de ouros, rainha de copas, cavaleiro de ouros. No oculto, a gente tem o 9 de ouros, que fala de independência financeira. Aqui a gente tem o 9 de ouros, independência financeira com a rainha de paus. Temos rainha de copas e rainha de paus. Pode até ser que nesse primeiro momento eu esteja falando para o maior público de mulheres, mas como eu sempre falo para vocês, e é possível que como os homens, alguns homens também têm a energia feminina bastante forte, também pode ter um público aqui masculino. Aqui a gente tem a energia do 3 de espadas. Alguém estava muito triste, muito decepcionado, frustrado, relacionado à vida financeira. Só que eu vejo que o problema será resolvido. Tanto que aqui a gente tem o Ás de Ouros, que fala de um lindo presente do universo, de uma bênção divina. Olha, gente, que lindo! Com o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas com o Ás de Ouros e o Ás de Ouros representa presente. Para a maioria de vocês aqui tem uma pessoa que ajuda você sair de uma dificuldade financeira. Ou até alguém ajude você a fechar algum contrato financeiro bom também, pode ser? Pode ser um contrato de trabalho também, pode. Se você está desempregado aqui, perdeu um emprego, inclusive, porque a torre fala de ruptura, né? Pode ser você conseguir uma nova recolocação profissional? Pode. Se você é empreendedor, pode ser um patrocínio, uma ajuda para você empreender em algo? Pode. Gente, olha que lindo. 9 de ouros com Ás de ouros, que dá o 10 de ouros. Sim, uma grande estrutura financeira que você vai conquistar. A gente tem aqui a Rainha de Paus com o Cavaleiro de Copas. Para a maioria de vocês, como o Ás de Ouros representa presente, o Cavaleiro de Copas também é uma oferta de amor, como eu falei, ou é uma ajuda financeira ou alguém ajudando você a fechar um contrato financeiro, que muda a sua situação. Até para quem está desempregado aqui, está favorável. Perdi um emprego, tenho contas para pagar, não sei o que fazer, alguém ajudando você. 7, olha gente, que lindo, 7 de ouros, é uma carta que fala de plantio, com o 6 de paus, o 8 de ouros. Principalmente pessoas que são empreendedoras ou virão empreender. Por que eu vou falar isso para vocês? Como a gente tem o Ás de Paus, temos o Ás de Ouros, para alguns pode ser que você está empreendendo em algo ou vai empreender em algo um pouco mais à frente. 7 de ouros, 6 de paus, 8 de ouros. Tem muito forte aqui para mim, principalmente, o sucesso de um projeto, de um empreendimento. Mas vou deixar bem claro para vocês aqui. Eu vejo uma energia de vocês se surpreender com o resultado de um projeto, sim. Mas também, para alguns de vocês, como a torre também fala de quebra, para quem teve uma grande perda financeira, é você conseguindo dar a volta por cima. Olha, Cavaleiro de Espadas com 3 de ouros. Acontecimento rápido. Para alguns de vocês pode até ser na terceira semana de abril, ou no máximo aqui seria 3 meses. Lindo, lindo, lindo. E é interessante porque como aqui a gente tem o 3 de espadas com 7 de ouros, uma situação realmente difícil, né? Relacionada a um empreendimento. Ou, por exemplo, você está esperando alguma questão aí de trabalho, não estava acontecendo. Embora para a maioria de vocês eu vejo empreendedores, também para alguns pode ser uma questão de um projeto. 6 de paus, 8 de ouros, Cavaleiro de Espadas, 3 de ouros. Uma outra coisa que eu vou falar aqui para vocês. Eu vejo que o que vai surpreender Leão, claro que não é para todo mundo. Para alguns eu nem sinto um crescimento rápido não, tá? Para alguns eu até sinto uma coisa mais lenta. Mas eu sinto que o que vai surpreender você é realmente a velocidade com que a situação vai mudar depois que você investir nisso, tá? Sinto que vai ser uma coisa muito rápida. Tanto que aqui a gente tem um 6 de paus com 3 de ouros, realmente uma vitória, um crescimento financeiro. Aí temos aqui o 8 de ouros com 10 de paus. Gente, muito trabalho. 10 de paus é uma pessoa que luta com força. Faz sacrifício, abre mão de algumas questões, mas tem vitória. Cada esforço seu aqui, Leão, vai valer a pena. Olha isso aqui, gente. Rei de paus. Tem uma energia masculina aqui agora. Você vai conquistar uma estrutura, uma estabilidade financeira muito rápida. Para alguns, como saiu 2 vezes o 3 de ouros, também pode ser uma parceria, pode. Ou pode ser um contrato financeiro bom também, que você vai fechar, pode. 9 de copas, uma carta de desejo atendido, de sonho realizado. Olha isso aqui, gente. Cavaleiro de ouros com carro. Triunfo, sucesso, vitória. Eu vejo muito forte um êxito de um projeto, de um empreendimento. Olha isso aqui, o eremita com o 6 de ouros. Vou falar uma coisa aqui para vocês, Leão. Primeiro cenário que eu vejo. Com certeza você vai ficar muito feliz aqui por causa de um avanço, de um crescimento. Mas também, se nesse momento você está enfrentando uma dificuldade, você ainda não sabe como resolver, você vai ter uma clareza. O eremita fala muito de introspecção, de reflexão.
O eremita é voltar-se para dentro para encontrar respostas. E eu vejo que você vai conseguir encontrar uma saída para ultrapassar uma dificuldade financeira. Para quem ainda não está nessa energia desse projeto, você vai entrar. E sucesso. E eu diria que para alguns de vocês aqui, pode ser que a partir do momento que você começar, se você ainda não está na energia, porque por mais que a previsão seja para abril, é uma previsão geral, pode ser que para alguns aqui seja uma vitória na terceira semana de abril, para outros pode ser até mesmo 3 meses. 9 de copas, uma carta de desejo atendido, de sonho realizado. A gente tem o 8 de ouros com o cavaleiro de ouros, o que me remete muito. Vou falar bem claro aqui para vocês. O sucesso de um empreendimento, muito forte mesmo, uma carta que fala de crescimento. Mas como eu falei, pode ser também um contrato financeiro bom que você vai fechar. Para quem está desempregado, inclusive, pode ser até que você perdeu o emprego aí de uma forma inesperada, né? Com conta para pagar, pode ser você conseguindo um novo trabalho. O carro. O 9 de copas com o cavaleiro de... 9 de copas, cavaleiro de ouros e o carro, sabe o que eles me falam? Me fala de você alcançando algo muito desejado. Sabe, assim, se eu não me engano, uma das últimas leituras que eu fiz de vocês, eu falei que você ia conquistar Leão. Não que você... mais ou menos próximo daquilo que você queria. Que você ia conquistar exatamente aquilo que você queria. E é o que eu tô sentindo aqui. E tinha muito a ver, sim, com sucesso, com destaque, com carreira profissional. Você vai conquistar exatamente aquilo que você queria. E eu falo pra vocês, é um êxito com a energia do carro muito grande. O carro também fala de velocidade. É uma carta que fala, sim, de rapidez. O eremita ou é duas coisas. Ou é você fazendo um momento de introspecção, de reflexão e encontrando uma saída para ultrapassar aí uma dificuldade financeira ou recuperar uma perda financeira que você teve. Ou também é você trabalhando com algum tipo de habilidade, dom, conhecimento e prosperando. Cavaleiro de ouros com o 6 de ouros. Equilíbrio, melhoria financeira, favorável também reconhecimento profissional. E o que eu vou dizer aqui para vocês sobre reconhecimento profissional? Pode ser que alguns de vocês seja promovido, tenha aumento de salário para quem trabalha CLT. Pode falar também de aumento de ganhos, né? Mais procura, mais vendas, não sei com o que você trabalha. Aumento de ganhos, seja se você trabalha com comércio ou não, veja um aumento de ganhos. Reconhecimento também diante de alguma coisa que você vai fazer. Para alguns, como aqui tem muito forte uma coisa nova, pode ser que você vai ter um destaque relacionado a isso e vai ter um grande retorno financeiro aqui. Outra coisa que eu vejo também favorável é vitória de causa trabalhista. Para alguns de vocês aqui também pode ter alguém ganhando dinheiro aqui de causa trabalhista. O carro. O carro com o 9 de paus. 9 de paus é a carta do guerreiro ferido, mas que não desiste, que continua lutando. Alguma coisa aí pela qual você está lutando, Leão, fala de você tendo vitória, tá? É isso que eu tô vendo aqui. Alguns eu sinto que é uma questão de causa trabalhista, mas para outros não. Tem a ver com projeto, com empreendimento. E eu vou deixar uma coisa claríssima aqui. Para alguns de vocês, pode ser que você já está nessa energia. Para outros de vocês, pode ser que vocês vão entrar. Aqui, para alguns de vocês, também tem muito forte 9. 9 semanas. Pode ser também um ápice em setembro, para alguns pode. Porque como aqui a gente tem o 9 de copas cruzando com o 9 de paus, e aí a gente tem o carro, para alguns pode ser em setembro ou então em 9 semanas. Ó, 5 de copas. 5 de copas é chorar pelo leite derramado, arrependimento, achar que tá tudo perdido, porém tem 2 copas em pé. Olha, 2 de ouros, a justiça, o papa. Gente, para alguns aqui tem uma questão de justiça. Pode até ser que alguém achou que não receberia esse dinheiro e recebe. Ou não ganharia esse processo, alguma coisa nesse sentido. Pode até ser que você ganhou, a empresa recorreu, não sei, alguma coisa nesse sentido, mas eu sinto que você sai vitorioso ou vitoriosa. Tanto que aqui a gente tem o Papa, o 2 de ouros com 6 de espadas, você saindo de um período conturbado para um período mais tranquilo, a justiça com a temperança. Claro que para muitos de vocês está muito favorável à causa trabalhista, sim, mas a justiça também fala de você conquistar algo por merecimento. Para quem aqui com 6 de espadas, 2 de ouros, passou por um período de instabilidade, de dificuldade na vida financeira, vejo resolução. 8 de paus, 8 de copas, rei de copas. E ainda digo mais, realmente para a maioria para um pequeno grupo pode até ser uma coisa mais lenta, mas para a maioria que eu estou me conectando vai ser uma mudança rápida de vida. Pajem de ouros com o diabo. Vou falar uma coisa aqui para vocês. O diabo fala de você materializar algo muito desejado, principalmente questão de matéria? Sim. Bastante favorável você conseguir algo desejado, mas com a carta do julgamento aqui, do julgamento. Aqui fala não só de uma justiça dos homens,
mas também de uma justiça divina. Inclusive, o diabo vai ficar junto com o 8 de copas. Para alguns de vocês aqui tem alguma coisa relacionada à causa trabalhista, tá? Bastante forte. 8 de copas com o diabo. Alguém tentou levar vantagem em cima de você e não vai conseguir. É o que eu sinto. Para quem foi vítima de golpe, de roubo também, pode ser você conseguindo se reestruturar ou recuperar o prejuízo que você teve. Valete de espadas. 2 de copas. 5 de espadas. Rei de espadas. 6 de copas. Tem uma pessoa aqui, Leão, valete de espadas, 2 de copas, 5 de espadas, que vai ressurgir na sua vida. É alguém que você não vê há muito tempo. A carta do pajem de espadas com 2 de copas, 5 de espadas. E aqui em seguida a gente tem o rei de espadas. Inclusive aqui tem forte energia de Gêmeos, Libra, Aquário, Câncer, Escorpião e Peixes. Alguém que você não vê há muitos anos. Eu vou ser bem direta com vocês aqui. É alguém que você não vê há muitos anos. Vai ressurgir na sua vida. Pode ser uma conexão romântica, pode ser uma amizade de longa data, pode ser um familiar, alguém que você não via, não falava com essa pessoa. Com o 5 de espadas é alguém até que você achou que jamais vocês iriam se reconectar. E tem uma procura aqui dessa pessoa. E aí, gente, eu vou ser bem clara para vocês aqui, tá favorável à reconciliação, seja ela de natureza romântica, seja ela de natureza familiar ou amizade. Por que eu digo isso? A gente tem um pajem de espadas com o rei de espadas, o que me remete que muito em breve você vai ter uma mensagem, uma comunicação dessa pessoa. Se eu não me engano, também saiu alguma coisa relacionada ao passado, numa das últimas leituras de vocês que eu fiz. 2 de copas com 6 de copas. Veja um pedido de perdão, um pedido de desculpa. 5 de espadas com 8 de espadas. Para alguns, eu não sei se vocês se afastaram por algum tipo de manipulação, fofoca, intriga, armação, porque 5 de espadas fala de uma trapaça. Eu sinto que para alguns de vocês, essa pessoa não procurou você há mais tempo, né? A gente tem o 5 de espadas com 8 de espadas por medo. Alguém que tinha muito medo de te procurar. E para alguns de vocês aqui, do valete pro rei, pode ter mais de 20 anos isso aqui. Para alguns pode ser até que tenha 30 anos. 4 de ouros, pajem de paus, cavaleiro de paus. Pode ser que para alguns tenha uma questão de distância, alguém que está longe, ressurgindo na sua vida, é alguém que nunca te esqueceu. 4 de ouros também fala de apego. Se não tem questão de distância, embora acho que para a maioria de vocês tem distância, é uma questão de ter afastado. Para alguns pode ser que tenha em torno de 20 a 30 anos, para outros pode ser que tenha menos tempo, 10 anos. Ó, exatamente. Rainha de ouros, 4 de copas, ou 4 de copas não, 7 de copas, 5 de paus, 9 de espadas. Pode ser que para alguns teve uma briga, um conflito. É alguém que se arrepende da decisão, da escolha que fez no passado. Para alguns de vocês também, 7 de copas com 5 de paus pode falar de um conflito interno. Veja uma questão dessa pessoa regressar para sua vida mais maduro ou mais madura. E tem algum tipo de arrependimento nessa pessoa. 9 de espadas, 7 de paus, o sol, 5 de ouros, com o pajem de copas. Eu sinto uma questão até de ficar na defensiva, que também tem forte energia de 7, para alguns também pode ser 7 meses, 7 anos. Veja uma pessoa que, para alguns de vocês, gente, 7 copas com 5 de paus pode ser até que teve interferências externas de outras pessoas. Mas 7 copas também com 5 de paus pode falar de um conflito interno. Essa pessoa se arrepende, 9 de espadas com 7 de paus, pode ser que para alguns aqui também teve um bloqueio. Talvez essa pessoa não te escutou, ou essa pessoa ficou muito na defensiva com você. Tem uma coisa aqui de se defender. Mas sim, também uma questão de arrependimento. Aqui também tem forte energia de vocês mesmo, tá? Leão tá bastante forte. 5 de ouros, pajem de copas, a morte. Vou deixar bem claro para vocês aqui uma situação. Pode ser que teve um bloqueio. Alguém bloqueou, alguém cortou a comunicação. Pode até não ser para todo mundo e essa pessoa vem te pedindo desculpa. 7 de paus com pajem de copas. Se isso aqui não é uma questão de bloqueio, embora para alguns de vocês eu sinto bastante forte isso aqui, é uma pessoa que vai lutar para te reconquistar, porque o 7 de paus também fala de uma luta. É alguém que sente muita saudade, muita falta, 9 de espadas com 5 de ouros. É uma pessoa que não consegue dormir, pensa muito, lembra muito de você.
E aí, gente, aqui a gente tem a carta do Sol com a morte. Aqui tem morte e renascimento, uma coisa que acabou renascendo. Pode até ser que para alguns aí você achava que nem gostava mais dessa pessoa, que você tinha esquecido dessa pessoa, e essa pessoa ressurge na sua vida e dá uma estremecida aí no seu coração. Alguma coisa se reacende. 5 de ouros com pajem de copas, a morte, eu vou ser bem clara para vocês aqui. É alguém que sente muita saudade, muita falta. Tem forte energia de escorpião, leão aqui também. Tem uma energia aqui de vazio. Um outro cenário que eu vejo com 5 de ouros. O 5 de ouros também pode falar de abandono, de rejeição. Se essa pessoa te abandonou, virou as costas para você, te rejeitou, essa pessoa arrepende amargamente disso. Tanto que aqui a gente tem outra carta que fala de dor e sofrimento. Ó, 10 de espadas. Os enamorados, 7 de espadas. 10 de espadas, os enamorados, 7 de espadas. Pode ser que também para alguns aconteceu traição. Se não teve traição, pode ser que teve algum tipo de armação para vocês se separarem. Aqui a gente tem a energia da força, ó, com as de espadas. Gente, vou até finalizar o jogo aqui com vocês nessa parte. A força, as de espadas, rei de ouros, as de copas. Vou ser bem clara com vocês aqui. Com as de espadas, que é o as da verdade, representa a justiça divina. E aqui a gente tem o as de copas, que fala de um lindo presente do universo, de uma bênção divina. São duas cartas aqui que também representam a providência divina. Tem leão, tem gêmeos forte aqui. Pode ser que para alguns teve algum tipo de armação para vocês não ficarem juntos. Ou vai ser descoberto, ou a verdade vem à tona e vocês se reconectam. Tanto que isso aqui fala de um presente da espiritualidade, um presente da criação. Então, assim, 10 de espadas dos enamorados, 7 de espadas com as de espadas, eu nem sinto aqui que foi uma traição. Teve algum tipo de armação para vocês se afastarem, mas está muito favorável aqui esse amor ser restaurado. Inclusive pela providência divina, pela força da criação, pela justiça de Deus. Então, aqui para alguns está assim. Um novo recomeço, um recomeço do zero. As copas, o louco, a imperatriz, 10 de ouros. Pode até ser um casamento para alguns. É isso. Alguns aí também podem estar orando, pedindo uma reconexão, uma reconciliação. Ou fez algum pedido aí para Arcanjo Miguel. A forte energia de escorpião, muito forte mesmo a energia de escorpião aqui. Não sei se alguns têm escorpião forte no mapa ou estão lidando com alguém escorpião. Virgem também tá bastante forte. Capricórnio, escorpião tá gritando aqui. Sagitário, Libra, Câncer, Touro, Áries. Escorpião, leão fortíssimo. Gêmeos. Leão também aqui tá bastante forte. Esse Ás de Paus, para ser bem sincera para vocês, eu vejo alguém mais empolgado, mais animado do que propriamente uma coisa inicial. E é interessante porque é um bastão seco. E aqui a gente tem umas folhinhas ressurgindo verde. Então, pode falar de alguém saindo de um deserto, de uma dificuldade, de uma prova muito difícil, teve muitas perdas financeiras, você conseguindo dar a volta por cima. É um renascimento aqui para alguns de vocês relacionado à vida financeira. Com essa energia da torre, pode até ser alguém que quebrou ou perdeu muito dinheiro conseguindo recuperar. Cavaleiro de copas, o carro, rei de ouros, pajem de ouros. Olha, gente, 6 de copas. Para alguns de vocês tem um regresso de alguém para sua vida. A gente tem aqui o rei com o pajem. Vou ser bem honesta com vocês. Para alguns de vocês aqui pode ter de 20 a 30 anos. Para outros pode ser menos tempo, que a leitura é geral. Mas um contexto principal que eu senti é que se passou muitos anos. Cavaleiro de copas com o carro rei de ouros me remete ao regresso de alguém que está longe, outra cidade, outro estado, outro país. Só que o carro também, ele fala de quê? De ultrapassar obstáculos, é uma carta que representa vitória. Então, se teve qualquer tipo de conflito, desentendimento, divergência, é vocês se reconectando. E essa pessoa com o cavaleiro de ouros, pajem de ouros, o cavaleiro de copas com pajem de ouros, me remete muito a alguém que vem te fazendo uma proposta sólida, uma proposta séria.
E o carro com 6 de copas. Gente, é lindo demais. Eu vejo você, alguém se reconectando ou porque regressa para sua vida, Leão, porque tá longe, ou porque vocês vão ultrapassar qualquer tipo de obstáculo e divergência que vocês tiveram aí no passado. Rei de ouros com pajem de copas. Eu vejo um pedido de perdão, um pedido de desculpa. Aqui a gente tem a força. Para alguns de vocês, se não for do mesmo signo, pode ser que tenha também leão forte no mapa. Aqui também tem forte energia de câncer. E o pajem de ouros, ele cruza com o rei de ouros, o que me remete que para a maioria de vocês foi um relacionamento, ou foi um... Mesmo que não seja romance, seja amizade, seja família. É alguém que teve na sua vida aí quando vocês eram bem jovens. E aí a gente tem aqui o cavaleiro de copas com o pajem de copas. Alguém que gosta genuinamente, verdadeiramente de você. Vejo uma pessoa muito madura, muito centrada aqui. A força, 9 de espadas, rei de copas, 7 de copas. Uma pessoa arrependida aí de uma decisão, de uma escolha que fez. Não consegue nem dormir. Eu tô vendo uma pessoa aqui que perde o sono, pensando em você ou lembrando de você. 7 de copas, 2 de ouros. O diabo, 3 de espadas. Vou ser bem clara com vocês aqui. Para alguns de vocês aqui, pode ter sido influências externas. Ou até mesmo alguma coisa espiritual com a energia do diabo. Eu sinto uma decisão aqui totalmente equivocada, uma decisão totalmente errada. E com essa energia da força ali, os 7 paus, essa pessoa vai lutar para recuperar aquilo que ela tinha. Ó, 3 de espadas, 5 de ouros, a temperança. Gente, tem uma energia aqui de abandono, de rejeição. Pode até não ser para todo mundo, alguém que virou as costas para você, rejeitou você e se arrepende. Tanto que aqui a gente tem o 10 de paus. Olha isso aqui, gente. O ás de espadas, o pajem de paus. Vou deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Tem uma providência divina. Não sei se isso aqui foi uma armação e a verdade vai aparecer, ou se for uma coisa espiritual. Pode ser os dois, ainda mais com a energia do diabo. Pode ser uma coisa espiritual que a espiritualidade está cortando, né? Aqui a gente tem energia forte de Arcanjo Miguel, ou tem alguém descobrindo a verdade e batendo na sua porta. A estrela, roda da fortuna, 5 de paus, 4 de copas. Ainda digo mais, para alguns de vocês isso aqui é destinado. Destinado. Com 5 de paus pode ter tido interferências externas. Ou alguém, que o 5 de paus também fala de competição, né? O 5 de paus é uma carta de disputa. Alguém que queria tirar isso de você. Pode até ser que essa pessoa mexeu sim com coisas espirituais para que você e essa pessoa não ficassem juntos, porque queria essa pessoa para ele ou para ela. Mas o que é do homem, o bicho não come. O que Deus escreve, ninguém apaga. Estrela com roda da fortuna fala assim de algo que é destinado a você. Com 5 de paus aqui eu sinto que teve algum tipo de trapaça. 4 de copas é uma carta que fala de frustração, de insatisfação. 6 de ouros. O sol. Olha, outro cenário que eu vejo aqui para alguns de vocês. Tem uma mudança de sorte muito grande em termos financeiros. Roda da fortuna com 6 de ouros. O 6 de ouros fala de presente, fala de ajuda, fala, mas ele também fala de você conquistar algo por merecimento. Como eu falei, para alguns aqui pode ser uma questão de justiça que você vai receber, pode. Inclusive, para quem estava disputando aí uma questão de justiça, inclusive eu senti alguns causa trabalhista, mas para outros também pode ser outra coisa. Tem não só a justiça dos homens, mas a justiça divina. Mas para outros de vocês, roda da fortuna com 6 de ouros fala de você entrar num momento de muita sorte, de você ganhar muito dinheiro, de você prosperar muito. E aqui com 5 de paus e o sol, é sucesso relacionado a um objetivo, a um projeto, a algo que você queria, que você deseja. Que eu falo queria porque, na verdade, é uma forma só de interpretar, porque isso aqui é algo que você quer. E fala de você conseguindo. 5 de paus com o sol é o quê? Alegria, felicidade, realizações, prosperidade. Aqui também pode falar sim, 5 de paus como é uma carta que representa disputa. Com o sol, você saindo vitorioso ou vitoriosa, principalmente questão aqui de causa trabalhista veio muito forte pra mim. 7 paus, 10 de ouros, rei de espadas, sacerdotisa. Algo pelo qual você está lutando, você vai conseguir. Para alguns, justiça, sim. Mas para outros, não. É um projeto, é um objetivo aí que você tem. E fala de você alcançando e de maneira rápida. 7 paus com a sacerdotisa. Pode falar de você trabalhar com dom, com habilidade que você tem e ter sucesso, ter êxito. Temos aqui 10 de ouros com 10 de copas. O que é isso, gente? 10 de ouros com 10 de copas é uma satisfação emocional muito grande. É uma conquista financeira muito boa. Cavaleiro de espadas, 7 de espadas, rainha de ouros. Vou deixar bem claro o que eu sinto aqui.
Cavaleiro de espadas com 7 espadas. Questão de justiça. Alguém que tentou levar vantagem em cima de você. Você vencendo. Sim. Pessoas recuperando de golpe, de roubo também, porque o 7 de espadas ele pode representar furto, roubo. Mas o 7 de espadas também ele pode representar uma estratégia, um planejamento que você está investindo ou que você vai investir que vai dar certo. Para alguns, no contexto aqui, o 7 de espadas, inclusive são 2 cartas que cruzam aqui de número 7, 7 de paus com 7 de espadas. Esse 7 de espadas está me falando, sim, de uma estratégia, de um planejamento que ou você já está vivendo isso aqui ou vai viver, que vai dar muito certo, que você vai crescer muito financeiramente. Temos a sacerdotisa com o cavaleiro de espadas. Sacerdotisa fala de uma pessoa sábia, que tem conhecimento. Ou é trabalhando com o dom, uma habilidade que você tem. Pode ser você também trabalhando aqui com comunicação, ensinando alguma coisa que você sabe fazer. Pode ser pessoas também que trabalham aqui em rede social. Alguma coisa nesse sentido, sucesso. Pode ser pessoas que dão aulas particulares também, sucesso. Veja uma pessoa aqui que tem algum tipo de conhecimento ou usa isso para prosperar ou ensina outras pessoas e muda de vida. Rainha de ouros, outra energia feminina. 6 de paus com 4 de paus. Uma estrutura financeira muito grande. É uma estrutura financeira muito grande. Aqui a gente tem o 2 de paus com o 9 de copas. Pode ser que para alguns envolva uma parceria. E seria uma parceria de almas. Tanto que a gente tem o 2 de paus. Olha, gente, 6 de paus com 9 de copas. 9 de copas é uma carta de desejo atendido, de sonho realizado. Vou deixar bem claro, pode falar assim de reconhecimento profissional, pode falar de você lutando por algo e alcançar, tanto que aqui o 6 de paus é a carta da vitória. Eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti numa das últimas. Foi a última ou foi a penúltima leitura de vocês, Leão? Você vai conquistar exatamente aquilo que você sonhou. Não é algo próximo nem parecido. É um sonho realizado mesmo. Isso vai te deixar muito empolgado, muito animado. Olha isso aqui, gente. 4 de paus com Ás de paus, eu vejo uma empolgação, uma felicidade. Eu falo pra vocês, com a energia do Ás de paus que saiu pra vocês 2 vezes, é alguém que tá saindo de uma grande dificuldade financeira. Sabe, o deserto, a perda, a falta, a dificuldade, é um renascimento mesmo. E o 4 de paus com o 5 de paus, ou 4 de paus com Ás de paus, dá o 5 de paus. E aqui a gente tem a vitória, que é o 6 de paus. Então, assim, vejo você lutando por algo e você alcançando. Sucesso. Sucesso. Uma grande conquista financeira. Rainha de ouros com Ás de paus, que vai te deixar muito contente. 2 de paus com 4 de paus. Que dá o 6 de paus. 2 de paus com 4 de paus, que dá o 6 de paus. 6 de paus, entre aspas, 2 vezes aqui na mesa. Você vai alcançar um objetivo aí pelo qual você tá lutando ou virá lutar. 8 de copas, o dependurado, Ás de copas, cavaleiro de paus, o mundo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. 8 de copas é você sair de uma frustração, de uma insatisfação. O dependurado, ele pode falar de você ver as coisas por uma perspectiva diferente. Ele também é uma carta que pode representar sacrifício. Só que o dependurado com Ás de copas, o que eu sinto? Um clique, uma ideia, uma inspiração divina, é o que eu falaria aqui pra vocês. O dependurado com Ás de copas me fala de uma inspiração divina, que vai trazer pra você, sim, muita abundância. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai prosperar muito, mas eu não tô vendo só abundância de dinheiro não, tá, Leão? Eu tô vendo abundância emocional, satisfação emocional. Tanto que aqui, ó, 8 de copas com Ás de copas dá um 9 de copas, que é uma carta de desejo atendido, de sonho realizado. E para muitos de vocês, terceira semana de abril, ou no máximo 3 meses. Cavaleiro de paus com o mundo, fala de uma completude, fala de uma realização que acontece de maneira rápida. O mundo também representa a finalização de um ciclo. Aqui a gente tem a lua. Eu sinto muito forte aqui você alcançar um sonho. E olha, 5 de espadas, o papa, 5 de copas, 8 de paus. Tô vendo alguém saindo de uma dificuldade financeira. Alguns também podem ter tido uma perda financeira aqui há 5 meses, 5 anos. 8 de paus, mudanças rápidas. Pode ser pessoas que são empresárias ou microempreendedoras. Pode até não ser para todo mundo isso aqui, mas para alguns é alguém que tinha seu próprio negócio, seu próprio empreendimento. Sinto que você, sim, teve uma grande perda financeira. Você pode estar achando que não vai conseguir com 5 de copas, achar que está tudo perdido, mas fala de você dando a volta por cima. Vejo você saindo de um deserto aqui. Sabe quando a pessoa está renascendo mesmo, juntando os caquinhos? É isso. E é um sucesso grande. Forte a energia de vocês, Sagitário, Capricórnio.
Câncer, Leão, Touro, Leão, Touro, Leão, Escorpião, Aquário muito forte, Peixes muito forte, Câncer muito forte, Aquário, Touro, Leão, Escorpião e Aquário muito forte. Eu não sei o que você quer conquistar, Leão, mas aqui fala que você vai alcançar exatamente aquilo que você sonhou. Exatamente aquilo que você sonhou. Não é nada próximo nem parecido. E não é a primeira vez que eu vejo isso aqui na leitura de vocês, não. É lindo isso aqui. Você não tem ideia do quão longe você vai chegar relacionado a um projeto, a um sonho aqui que você tem. A criança, os peixes, o buquê. Gente, é uma grande realização. E a carta da criança também representa alegria. E a criança representa algo novo. Para alguns, como eu falei, pode ser uma coisa que você começou ou você vai começar, que vai dar muito certo. Os peixes com o buquê. O buquê, ele fala de presente, mas ele também fala de satisfação, de realização. Você vai estar muito feliz, muito realizado ou realizada aqui com a sua vida financeira. O cachorro, o coração, a mulher. Pessoal, lembra daquela história lá que eu falei pra vocês, do regresso de alguém pra vida de vocês? Para alguns pode ser até uma pessoa que você teve uma amizade colorida. Pode ser que vocês não viveram exatamente um romance, vocês tiveram aqui uma paixão ou tiveram um breve romance. Favorável aqui vocês se reconectar. Raposa, carta, chicote. Para alguns aqui vocês não ficaram juntos por algum tipo de armação mesmo. Raposa, carta e chicote e vocês vão descobrir. Pode ser que para alguns aqui também teve alguma coisa relacionada a cunho espiritual, sim. Magia, feitiço. Mas eu vejo muito amor entre essas pessoas. Muito amor mesmo. Árvore, os caminhos, a âncora fala de uma escolha, de uma decisão que vai trazer, sim, estrutura e estabilidade. É interessante porque aqui a gente tem a carta do 2 de espadas, aqui a gente tem a carta dos caminhos. São duas cartas que falam de escolha. E como eu falei, alguns pode ser que já estejam na energia, outros vão entrar. Tem uma escolha, tem uma decisão aqui que vai dar muito certo. Livro, montanha, serpente. Aqui para alguns pode ser, sim, você recuperando de golpe de roubo. Serpente com a montanha. Vamos ver o que mais que vocês precisam saber. Eu sinto que para alguns de vocês, pode até ser quem abriu aqui, vocês vão estar comemorando o resultado de algo. Pelo menos um bocado, né, que vai se conectar com essa leitura. O que mais para o coletivo de Leão? O que vem na direção deles? Cruz, casa, cegonha, anel, buquê, nuvens, cigano, urso, peixes. Tem uma reconciliação. Para alguns de vocês, como eu falei, tem uma coisa bem antiga, mas para outros de vocês pode ser uma coisa mais recente. Para alguns está favorável também recuperação de casamento. Alguma situação aí confusa, mal esclarecida, mal resolvida, uma situação que não estava muito clara. Vocês vão ter algum tipo de novidade relacionada a isso. Cegonha com as nuvens. E aí, para alguns de vocês aqui, ó, buquê com anel e nuvens, tá favorável demais, uma reconexão, uma reconciliação com alguém. E para alguns de vocês aqui, pode ser ter tido também um mal entendido, tá? Cruz com as nuvens. A cruz representa a vitória. E aí a gente tem a casa com o buquê. Para alguns, vejo favorável reconciliação. A gente tem aqui a cegonha com as nuvens, que fala de algum tipo de novidade, trazendo algum tipo de esclarecimento. Alguma situação mal resolvida sendo resolvida. Claro que se para alguns de vocês aqui teve fofoca, teve intriga, teve armação, é a verdade aparecendo. Cigano, urso, peixe, cachorro. Para outros de vocês, o que eu vejo? Ou é uma parceria, ou é uma pessoa próxima de você, ajudando você a conquistar ou melhorar a sua situação financeira. Para alguns pode ser um homem também. Tanto que aqui a gente tem, ó, o cachorro junto com a carta do homem, fala de um amigo, uma pessoa próxima de você, também pode ser um familiar. O urso com a carta do mensageiro, que fala inclusive de situações que mudam e acontecem de maneira rápida. A carta dos peixes com a carta do caixão. Uma grande transformação acontecendo na vida financeira de alguém aqui e vem com a ajuda de uma pessoa, tá? Uma pessoa amiga ou uma pessoa da família.
Inclusive aqui a carta dos peixes cruza com a carta do cachorro. A gente tem a carta do cigano com a carta do caixão. Alguém que muda a vida financeira completamente porque alguém ajuda. E isso para alguns realmente vai acontecer muito rápido. Esse amigo pode te ajudar a fechar um contrato financeiro. Pode ser uma parceria também com uma pessoa extremamente leal, extremamente verdadeira, onde você vai prosperar. Pode ser também. Porque para alguns aqui o cachorro também pode falar de parceria. Aqui a gente tem um anel. Para alguns pode ser uma parceria financeira que vai dar certo. O jardim, a âncora, os caminhos. Vejo, sim, uma grande conquista financeira. Montanha, serpente, árvore, trevos. Para alguns, alguém recuperando de um golpe, de um roubo. Alguém que levou uma rasteira. Trevo, carta, chicote. E aqui para alguns fala até disso vindo à tona, disso sendo descoberto. A criança, a raposa, a mulher. Alguém pode ter confiado em alguém aqui que era um picareta ou uma picareta. É o que eu sinto aqui, tá? E aí, para outros de vocês, como a leitura, alguns já pode ter vivido, outros vão viver, cuidado aí com alguém, porque talvez você possa confiar em alguém aqui que vai te dar uma rasteira. Foice, navio, pássaros. Finalização de ciclo, para alguns também tem uma coisa forte de terceira semana ou 3 meses. Você é muito feliz, você comemorando uma mudança, uma melhoria de vida. Para alguns também pode estar relacionado aqui a uma viagem, a uma mudança que alguém vai conseguir fazer. A torre, a lua, o livro, exatamente. Principalmente aqui eu vejo uma finalização de ciclo, uma mudança relacionada à carreira profissional. Terceira semana de abril ou até mesmo 3 meses. Se eu falei outro mês, gente, é porque às vezes acontece. Mas isso aqui é a terceira semana de abril ou até 3 meses. Eu vejo que uma situação muito favorável aqui na sua carreira profissional deslancha. Outro cenário que eu vejo, alguém com quem você não falava há algum tempo entrando em contato com você. Pode ser uma pessoa que está longe. Essa pessoa pode entrar em contato com você após descobrir algum tipo de segredo. E aí a gente tem a carta da torre com os pássaros, que me remete a alguém que vocês tinham cortado, né? Ainda mais que tem a torre aqui, cortado comunicação, cortado amizade, rompido laços. E agora essa pessoa te procura com a carta do livro e a carta dos pássaros após descobrir alguma situação aí. Com a carta do navio e da lua, eu vejo um período de harmonia entre vocês. Inclusive, a carta do navio com a lua fala de viagem de lua de mel. Claro que eu não tô nem dizendo aqui que vocês vão ter uma viagem, mas é um período de quê? De harmonia, de entendimento, de se sentir feliz e feliz por causa dessa reconexão, dessa reconciliação. Favorável também um período de tranquilidade, de felicidade na vida financeira? Sim. Para alguns de vocês, um período de satisfação na vida financeira também. Um período de tranquilidade, né? A carta do navio com a lua, que representa a lua de mel, é um período doce, um período gostoso na sua vida profissional, na sua carreira profissional. Bom, leoninos, é o que eu vejo para vocês. Tudo de bom, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.